Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Hoje a nossa leitura vai ser o seguinte: uma leitura para as próximas 48 horas, como que essa pessoa vai estar em relação a você e como vai ser o comportamento dela em relação a você. O que eu quero dizer com como ela vai estar? Eu me refiro aos pensamentos e sentimentos dessa pessoa, né? A gente não faz uma separação, é mais uma forma geral de ver esses dois aspectos. E como ela vai se comportar, né? Fala sobre o jeito dela com você, né? Se ela vai estar fria, se vai estar mais amorosa, se vai mandar mensagem, se vai se manter distante. Então também é um jeito de ver as atitudes, mas também a forma como ela vai lidar com você, tá bom? Então hoje vai ser uma leitura mais assim. Vocês devem estar se perguntando o que são essas cartinhas aqui, se na verdade são envelopes, tá? Ó, e por que eles estão aqui hoje, né? Eu vou tirar uma carta de cada baralho, que a gente tem o coração verdadeiro, né, tarô. Eu vou tirar uma carta desse tarô e vou colocar ali que vai ser o principal tema dessa leitura aqui, tá? Sobre essa pessoa. E eu vou tirar desse segundo tarô aqui pro grupo número 2 e eu vou colocar aqui dentro também. Vai ser o principal tema. Eu vou colocar aí dentro porque eu não quero que vocês vejam a carta, para não influenciar vocês, tá? E vai ser o principal tema também dessa segunda leitura, tá bom? Então, os dois embaralhados, vou tirar uma cartinha pro grupo número 1, como principal tema, né? Nesse sentido, de como que essa pessoa vai agir, se comportar. Deixa eu guardar aqui para vocês, tá? Ó. Então, aqui, grupo número 1. E o grupo número 2, deixa eu tirar, também já tá embaralhado. Como que essa pessoa vai estar e se comportar em relação a você. Também a cartinha principal tema aqui, de resposta, né? No caso, dessa nossa pergunta. Tá? Então, temos aqui o grupo número 1 e o 2. Esse aqui é o tarô único, né? Para quem não gosta de escolher assim, tá? Vamos colocar aqui essa pedrinha, é a hematita, e eu vou colocar a pedra das estrelas pro tarô único, aqui o grupo número 2. Então escolham aí de acordo com a intuição de vocês. Uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que vocês escolherem, tá bom? E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 1. Vocês escolheram essa pedrinha aqui, a hematita, tá? Vou colocar ela aqui no cantinho. E o tarô também. Vou deixar o tarô aqui, vou primeiro abrir o envelope. Vamos ver, então, qual é a principal carta aqui, né? O principal tema dessa resposta para a pergunta do nosso tema. Como que essa pessoa vai estar e como ela vai se comportar em relação a você nas próximas 48 horas, tá? Então, o que a gente tem aqui? Cavaleiro de Ouros, tá? Essa carta, como sendo a principal, eu vou colocar ela aqui no cantinho. Ela fala sobre movimento devagar, né? Essa pessoa agindo de maneira lenta, devagar, pode ser até parada de uma certa forma, porque num período de 48 horas, essa carta aqui pode até representar uma falta de movimento. Você pode não enxergar o movimento dessa pessoa em relação a você, tá? Então, aqui vamos ver. Eu acredito que essa pessoa provavelmente não vai mudar muito o que está acontecendo nesse momento entre vocês, de acordo com essa carta. Mas vamos verificar então, tá? Primeiro, como ela vai estar em relação a você nas próximas 48 horas. Depois a gente faz a outra pergunta, tá bom? Como essa pessoa aqui vai estar em relação a você nas próximas 48 horas. As de espadas, 6 de paus, 5 de copas, 9 de copas, mais uma, cavaleiro de copas, deixa eu trazer aqui. Como essa pessoa vai estar em relação a você, rei de ouros, 10 de copas, opa, 2 cartas, 8 de copas, 4 de copas, 6 de espadas, 6 de ouros, tá? Ó, vamos começar aqui. A gente tem um 4 de ouros, tá? Eu sinto uma pessoa orgulhosa aqui, tá, gente? Uma pessoa orgulhosa, ó, uma pessoa se segurando aqui pra não agir, tá? Embora essa pessoa não queira perder você,
porque eu sinto que há um apego, ela se segurando para não tomar nenhuma atitude em relação a você. Essa pessoa aqui, ela vai estar ali meio que escondendo, né, o que ela realmente sente, o que ela realmente pensa com essas duas cartas juntas. Então, 4 de ouros fala sobre uma pessoa que está escondendo o jogo, tá? Uma pessoa ali que está escondendo as próprias cartas para que você não saiba o que ela realmente está pensando e sentindo. E a carta da força fala bastante sobre também você estar se impedindo, né, controlando seus instintos, sentimentos e etc. Então, aqui meio que corrobora já com essa carta como tema principal, tá? Eu sinto que essa pessoa, embora ela fique na dela, ela vai estar pensando bastante aqui, tá? Em você. Mas eu sinto que essa pessoa aqui, ela pode estar muito focada no trabalho, pode estar metendo a cara no trabalho justamente para poder se distrair, para não tomar nenhuma atitude, ou ela pode estar focada em algum projeto que ela tem a longo prazo, na família, no compromisso, se ela tem compromisso com alguém, mas mesmo que ela esteja muito ocupada, essa pessoa vai estar lembrando, pensando em você de alguma forma, tá? Agora, essa pessoa aqui, ela vai estar pensando, mas o 6 de paus me fala de uma pessoa orgulhosa também, tá? Uma pessoa que acha que tá na razão, uma pessoa que acha que tá certa, né? E eu sinto aqui que esse Ás de espadas do ladinho do 6 de paus também pode falar sobre isso. Uma pessoa meio que, tipo, eu tô na razão, eu tô certo, eu estou certa, eu não vou atrás dessa pessoa, se ela quiser que venha. Pode ser uma pessoa que se acha um pouquinho, tá? Ali, muito confiante, né? Em si ou no que tá fazendo. Uma pessoa ali que tá meio que tentando passar uma imagem, tá? De pessoa que tá muito bem, obrigada. Eu sinto aqui uma pessoa nessa energia. Talvez essa pessoa esteja colocando a sua própria felicidade, assim, em primeiro lugar, sabe? Eu sinto que essa pessoa pode estar muito focada em busca do que ela quer, meio sem se importar com o que está acontecendo com as pessoas ao redor, tá? Eu sinto a energia assim. Mas tem aqui, ó, no fundo, tá? E eu sinto que é um sentimento que essa pessoa pode esconder de você nessas próximas 48 horas, é uma sensação de tristeza, né? De uma certa forma. Por as coisas não terem dado certo, ou por estar dando as costas para você, ou por você ter dado as costas para ela. Mas de fato, eu sinto aqui que tem um afastamento, né? Para vocês aqui. E essa pessoa não quer dar o braço a torcer, tá? Para vir atrás, ou para falar com você, enfim. Mas ela sente falta, né? Ela sente aqui como se tivesse perdido alguma coisa, sabe? Perdido uma oportunidade, uma situação, algo especial. Eu sinto como se essa pessoa aqui, ela tem sentimentos por você, talvez não seja o suficiente, mas ela se sentindo assim um pouco triste para alguns, até um pouco arrependida de alguma coisa que fez, da forma que agiu, ou se foi ela quem deu as costas, mas essa pessoa aqui firme no orgulho dela, tá? Eu tenho essa sensação aqui dessa pessoa, embora triste, embora sentindo falta, ela botando uma cara de que tá tudo bem, obrigada, eu não preciso de você, não preciso de ninguém, vou focar aqui nas minhas coisas, mas no fundo essa pessoa vai estar sentindo um pesar, tá? Mas ó, uma pessoa com, infelizmente aqui eu vejo uma vontade, um desejo de seguir em frente, sabe? De seguir em frente desse sentimento aqui de melancolia, de arrependimento, de tristeza, de oportunidade perdida, ou do que for, sabe? Uma pessoa com esse desejo. E mais uma vez, o 9 de copas me fala também um pouco sobre egoísmo, tá? Então, uma pessoa também que pode estar muito focada nela mesma, né? Que ela quer tudo pra ela e meio que sem se importar muito com o que está acontecendo com o outro, né? O que significa? Ah, eu quero que você aceite os meus termos, eu quero que você fique mais do jeito que eu quero, eu gosto de você, não quero perder você, mas eu não quero lhe dar o que você quer, entende? Então eu sinto uma energia aqui de alguém bem orgulhoso, bem, tipo, muito confiante de si, muito assim, nessa energia aqui, e uma pessoa que tá meio que na teimosia de não querer dar o braço a torcer, mesmo que ela se arrependa, tá? Eu sinto aqui, ó, que essa pessoa, ela sente como se fosse. Eu sinto um desequilíbrio aqui nessa questão de vocês, né? Tem uma sensação de desequilíbrio nessa energia de vocês, no sentido de do que vocês querem, né? Páginas diferentes, alguém quer mais, outro quer menos, alguém dá mais, outro dá menos.
né? Então há um desequilíbrio aqui, e eu sinto que justamente porque essa pessoa aqui, ela tá meio que com a mentalidade egoísta nessa situação de vocês aqui, tá? Talvez você não tenha aceitado, ela falou tudo bem, obrigado, mas assim, no fundo, no fundo, ela sente falta, ela se pergunta se vai se arrepender, né? E eu vejo ela com esse sentimento, mas também aqui esse sentimento de tristeza em relação a você, mas também muito orgulho de não querer dar o braço a torcer e de querer seguir em frente, tá? Pensando em você, mais ali trabalhada no orgulho. Como que ela vai se comportar em relação a você? Sinto que a gente já falou um pouco sobre isso, mas vamos ver como que ela vai se comportar em relação a você. Ó, sacerdotisa, 3 de copas, 9 de ouros, é o que eu falei, aquela energia de tipo, eu estou muito bem, obrigada, tá? Saindo com os amigos, trabalhando muito, se mostrando como uma pessoa muito ocupada, sabe? Eu não tenho nem tempo para lembrar que você existe. Às vezes, esse tipo de sentimento, ó, intuitivamente você vai poder saber ou sentir que essa pessoa está escondendo, né? Os reais sentimentos de você. Você intuitivamente pode saber, pode entender, tipo assim, essa pessoa tá fazendo essa carinha de quem tá tudo bem, obrigado, mas eu não acredito. Provavelmente você vai estar certo, ou certo, né? Ó, tá vendo? Mas essa pessoa aqui, eu sinto que ela vai tentar mostrar pra você como se estivesse muito bem. Pode postar foto saindo com outras pessoas, com seus amigos, farreando, né, aproveitando a vida. Pode ali, ó, demonstrar uma atitude de pessoa super independente, pode postar alguma indiretinha nesse sentido, né, de que estou muito bem sozinho, sozinha, não quero me comprometer jamais, ou então melhor agora solteiro ou solteira, sabe? Mas eu sinto que no fundo essa pessoa vai estar ainda pensando, refletindo sobre essa história de vocês, mas eu sinto que ela vai estar se comportando aqui, tentando mostrar pra você que ela já se recuperou, tá? Ela vai tentar mostrar pra você que ela já tá bem, ó, que ela já superou essa situação, que ela já se curou, que ela não sente mais nada. Eu sinto que ela vai fazer um esforço pra demonstrar isso pra você, mas eu sinto que no fundo isso não vai ser bem verdade, tá? Nas redes sociais ela pode postar coisas bem, tipo, blogueirinha ou blogueirinha, sabe? Uma pessoa ali muito bem de vida, mas isso aqui eu sinto que vai ser muito só pra, pô, só pra você ver, assim, sabe? Que tá bem, que essa pessoa tá bem, né? Mas no fundo eu sinto que ela vai estar avaliando, analisando a situação. E eu sinto que ela não tem certeza, assim, 100% de que fez o certo, tá? A sensação que eu tenho é isso. Pelo menos nas próximas 48 horas, ela ainda vai ter essa sensação de dúvida se fez o certo ou não, dando as costas para você, ou deixando você ir embora, se foi o caso, ou agindo dessa maneira que ela agiu, sendo mais egoísta, se colocando em primeiro lugar, em detrimento, né, do relacionamento de vocês, ou de você mesmo, tá? Mas tem sentimento, ó o rei de copas. A pessoa aqui tem sentimentos por você, tá? Sentimentos românticos por você. Por algum motivo ela decidiu aqui neste caso que eu tô vendo não ficar com você, seja por qual motivo for, aí vocês que sabem, tá? E ela vai estar sentindo falta aqui, ó. Vai estar sentindo essa falta, tá? Vai estar sentindo um sentimento de vazio, de tristeza, de abandono, sabe? Eu sinto aqui. Mas ela vai fazer de tudo para demonstrar que está muito bem, obrigada. Vamos aqui tentar saber se tem mais alguma informação. O que mais que a gente pode saber aqui sobre como essa pessoa vai estar e como ela vai se comportar em relação a você nas próximas 48 horas. Uma pessoa lenta, né, gente? Aqui, teimosa. Sinto que é uma pessoa. Ó, tá vendo? The Grim Reaper, que é a morte, né? Como se fosse isso, tá? O ceifador. O relacionamento terminou, né? Sem segundas chances, tá? Então, ó, crescer e transformar a sua vida. Então, essa pessoa vai agir como se estivesse tudo bem, obrigada, tá? Tipo, não preciso de você, mas no fundo eu sinto que ela não vai ter superado assim como tá parecendo, não.
Ó, a espada e a rosa, né? Clareza, revelação, proteção, poder. Eu sinto que é muito isso, ó. A pessoa orgulhosa, mostrando como se fosse realmente ali uma demonstração de poder. Eu não preciso de você. Eu tô bem, já tô seguindo em frente, eu já segui em frente. Ó, aqui tá, saiu a carta das chamas gêmeas, tá? Fala de equilíbrio, união, dualidade, complementam um ao outro. Equilíbrio. Eu sinto que essa pessoa é o que falta, né, nessa situação. Acho que não tem um equilíbrio aqui, sabe? Não tem. E eu sinto que pode haver competição entre vocês, pode haver essa pessoa, esse orgulho dessa pessoa pode ser tão exagerado que fica difícil ter um relacionamento com ela, tá? O orgulho, essa coisa de essa confiança exagerada, eu sinto que, sabe, esse joguinho de espera, de não sei o quê, quem gosta mais, quem gosta menos, quem dá mais, eu sinto que de alguma forma, algumas vezes para essa pessoa pode parecer ou fazer você sentir como se fosse, sabe, uma guerrinha de poder. Quem pode mais, quem gosta mais, quem dá mais, não sei, eu tenho essa sensação aqui com esse grupo, tá? Aqui, ó, o espelho dourado. Ó, o que que eu falei? Uma pessoa self-absorbed é uma pessoa que só presta atenção nela mesma, tá? Narcisista, né? Com características narcisistas. Não quer dizer que essa pessoa seja narcisista de uma forma geral, eu não tô aqui para diagnosticar ninguém. Mas, ó, uma pessoa, um relacionamento de um lado só, tá? Love bombing. É a pessoa que vem ali, com tudo e depois, né, tipo, quando consegue o que quer, a pessoa some. Então eu sinto que realmente tem essa característica, o que eu falei, né, essa pessoa que é muito egoísta, voltada para ela, pensando nela. E eu sinto que ela vai fazer questão aqui, de repente, nas próximas 48 horas, de fazer você saber ou achar, pelo menos, que ela tá muito bem, obrigada, tá? Que ela já seguiu em frente, tá tudo certo. Mas aqui não é bem verdade, não, tá? Isso aqui é mais realmente para você ver. Ó, aqui no fundo a gente tem cassete, né? A fita cassete fala sobre, ó, um pensamento ultrapassado. Então, essa pessoa aqui pode ser muito essa coisa de, ah, sei lá, eu tenho que. Esses joguinhos, né? Eu tenho que mostrar que eu posso mais, que tem muita gente atrás de mim, sabe? Condicionamento, passando eventos na sua cabeça. Pode ser que essa pessoa tenha algum tipo de mágoa, principalmente se foi você quem deixou ela pra trás, que deu as costas pra ela. Ela pode ter algum tipo de mágoa, de sentimento de tipo assim, de não querer sair por baixo, sabe? Principalmente se foi você quem decidiu dar as costas pra ela, né? Ela pode realmente estar com essa sensação, esse sentimento de que, eu não quero sair por baixo. Então, se essa pessoa achou que ia me dar as costas assim, então tá, eu vou, sabe? Eu vou aqui seguir com a minha vida. Vamos tirar aqui 4 palavrinhas, seis palavrinhas, para ver se sai mais algum tipo de informação aqui sobre essa pessoa e o comportamento dela e como ela vai estar e o comportamento dela em relação a você nas próximas 48 horas, tá? Vamos lá. 6 palavrinhas. Primeira palavra, gente, que sai. Orgulho, né? O que que eu posso dizer? Não preciso dizer nada, né? Eu já disse aqui. Casual, tá vendo? Eu sinto que essa pessoa, né, ela quer, assim, realmente manter as coisas nesse sentido, tá? E se você falou, eu não quero isso, tchau, ó, ela ficou com raiva, era o que eu ia dizer, né? Aquela pessoa que não quer dar o que você quer, mas também fica com raiva quando você diz que não aceita o que ela quer oferecer, tá? Intuição, como eu falei pra vocês, sigam a intuição de vocês, sabe? Se a sua intuição fala assim, eu sinto que essa pessoa tá só falando isso só pra me magoar ou só pra fingir que tá tudo bem, provavelmente você vai estar certo. Devagar, que foi o que eu falei. Essa pessoa aqui realmente, né? Essa carta aqui do Cavaleiro de Ouros, pode ser que essa pessoa, ela gostando de você, e eu sinto que tem sentimentos românticos, tá? Como eu disse, pode ser que não seja o suficiente nesse momento, mas ela gostando de você, ela vai demorar a entender, sabe? Talvez essa pessoa demore para evoluir no sentido emocional, para crescer, amadurecer, para entender as coisas, tá? Ó, e a última, controle, exatamente. Tudo que eu tava falando, né? Aqui uma guerrinha de controle, de orgulho, de poder, quem pode mais e tal. Então eu sinto que tem um certo comportamento aqui
que faz com que as coisas entre vocês caminhem muito devagar e nas próximas 48 horas muito provavelmente vão continuar assim, se não for estagnado, parado mesmo, né? Porque, como eu disse, o Cavaleiro de Ouros, ele é uma carta que indica movimento lento, uma coisa muito lenta no espaço de 48 horas, que em termos de tempo é curto, provavelmente não vai mudar muita coisa do que está acontecendo, tá? E é isso, gente, que eu vejo aqui pra vocês desse grupo número 1. Se não ressoa com você, dá uma olhadinha na opção número 2. Mas se ressoa, se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2. Vocês escolheram aqui esse tarô rúnico ou a Pedra das Estrelas. Aqui, vou colocar aqui no cantinho. Antes da gente começar com o tarô, vamos ver qual é a carta aqui, que é o tema geral, tá? Ou então que responde de uma forma geral essa pergunta do nosso tema hoje. Como que essa pessoa vai estar e como ela vai se comportar em relação a você nas próximas 48 horas. Vamos ver aqui qual é a cartinha que a gente tem. 9 de copas. Gosto dessa energia, né? Apesar de que ela não indica tanto assim movimento, mas me indica que essa pessoa ela tem um desejo muito grande em relação a você. Que desejo a gente vai descobrir melhor, provavelmente, na leitura. Mas tem aqui um sentimento, tem um gostar, tem um desejar, tem uma vontade, sabe? De querer estar perto, de se aproximar. Pode ser desejo puramente físico, a atração física? Pode, tá? Mas tem aqui uma vontade de aproveitar o momento, degustar o momento com você, sabe? De viver o momento ali. Então vamos entender melhor, né? Pode ser, e eu sou obrigada a falar, o 9 de copas às vezes fala um pouco sobre um pouco de egoísmo, assim, sabe? A pessoa querendo aproveitar tudo assim, tipo, eu quero tudo pra mim. Pode ser. Então vamos ver qual é a energia principal, tá? Aqui. Eu sinto que é mais a primeira parte que eu falei. Mas vamos ver aqui a questão do egoísmo, se é alguma coisa sobre isso, que, sabe? Uma pessoa que quer aproveitar sem pensar nas consequências, entende? Uma pessoa que quer aproveitar o momento sem pensar no amanhã. Independente de quem magoe, machuque. Vamos ver, vamos entender aqui, tá? Como essa pessoa, primeiro vamos começar como essa pessoa vai estar em relação a você nas próximas 48 horas. Como eu expliquei na introdução, o estar engloba pensamentos e sentimentos, né, de uma forma geral. Como essa pessoa vai estar em relação a você nas próximas 48 horas, tá? Sol. The Sun. Rainha de Copas. 3 de Espadas. Rainha de Espadas. Eita, Lelê. Os triângulos estão por aqui. Mas também tem uma pessoa, pode ser tanto triângulo, mas também, se não tem a história de triângulo, tá? Na sua história aí, pode ser uma pessoa dividida entre a cabeça e o coração dela, tá? Os amantes, acho linda essa carta. Deixa eu mostrar pertinho pra vocês. Ó, os amantes, tá? 4 de paus. Gente, apesar desse tarô ser um pouco escuro, né? Eu acho ele escuro, eu amo esse tarô, não sei porquê, mas eu amo. 10 de ouros. 4 de espadas. Eu tendo a gostar mais de tarôs coloridos, assim, cores vibrantes. Esse aqui, apesar dele ser escuro, eu gosto muito dele. Cavaleiro de Copas. Me digam aí se vocês gostam. 5 de paus. E a gente tem no fundo o Imperador. Esse Imperador que é o Thor, né? Adoro essa carta. Ok. Que eu vejo aqui, né? Depois a gente vai para outra pergunta. Como que essa pessoa vai estar em relação a você nas próximas 48 horas, tá? Gente, como eu falei para vocês aqui, eu tenho que mostrar principalmente essa parte aqui, tá? Se não tem um triângulo, uma pessoa dividida entre você e outra pessoa, essa pessoa vai estar dividida entre a cabeça e o coração dela, né? E se tiver um triângulo, pode ser a mesma coisa, tá? Uma pessoa dividida entre o lado racional, né? Que é a rainha de espadas, e o lado emocional dela, que é a rainha de copas. Então, 3 de espadas me fala de uma pessoa dividida e sofrendo por isso. Não é só dividida. É uma pessoa que está dividida, mas também está com o coração partido, tá?
sem saber o que fazer, o que rumo tomar, o que escolher, se segue a cabeça, se segue o coração, tá? Essas três cartas aqui deixam isso bem claro. E eu sinto, gente, que essa pessoa aqui, ela é como se ela tivesse, nesses próximas 48 horas, tendo alguma clareza, tá? De alguma coisa. O sol fala sobre enxergar a verdade, sobre clareza, ou buscando felicidade, estabilidade. Ó, eu sinto que essa pessoa aqui, ela quer uma estabilidade aqui. Essa pessoa consegue se ver tendo uma estabilidade com você, porque aqui a gente tá perguntando como ela vai estar em relação a você. Essa pessoa aqui, ó, o 4 de paus com 10 de ouros, me fala de uma pessoa que consegue se ver aqui, por exemplo, construindo algo concreto, sabe? Com você, realmente, tendo, assim, uma vida próspera, plena, com tudo que tem direito com você. Estável também. O 4 de paus fala sobre estabilidade, fala sobre felicidade, principalmente junto ao sol. E o 4 de paus, alegria, comemoração, felicidade, vitória, sucesso, tá? Então eu sinto que essa pessoa que nas próximas 48 horas pode estar pensando, refletindo sobre isso aqui, sobre o quanto que ela vê, e eu sinto que está muito aqui ligado ao que ela sente, sabe? Pode ser muito um sentimento intuitivo que essa pessoa tem de que ela poderia ser feliz com você, que ela consegue se ver sendo feliz com você, ela consegue sentir, eu acho que é intuitivo, tá? Então por isso que eu tô tentando escolher a palavra certa. Ela não sabe por quê, não entende por quê, mas intuitivamente ela sente que pode ser feliz com você, ela consegue se ver construindo tudo isso com você, tá? Mas esse sentimento, né, de estar dividido, seja de que forma for, cabeça e coração, entre duas pessoas, tá fazendo essa pessoa sofrer bastante, tá? O 3 de espadas. E o 4 de espadas me diz que é como se ela tivesse, pode ser que nesses próximos 48 horas, essa pessoa tente buscar uma maneira de se equilibrar emocionalmente, de descansar, de relaxar, de sentir um pouco, tirar um pouco essa pressão, né, de cima dela, tá? Ela pode tentar buscar uma maneira de se, enfim, de relaxar, não tem muito, né, o que dizer. E tem aqui o Cavaleiro de Copas, 5 de paus, então é, tem obstáculos externos, podem ter pessoas aqui, de repente se essa pessoa conversa com alguém, amigos e tal, pode ser que as pessoas condenem ela por estar dividida, pode ser que algumas pessoas aconselhem ela a lutar contra esse sentimento, pode ser que essa pessoa aqui se sinta pressionada de alguma forma pelas circunstâncias, por várias coisas que estão ao redor dela, sabe? Mas, gente, Cavaleiro de Copas, né? Fala sobre uma pessoa que quer realmente tomar uma atitude em relação aqui a você, uma pessoa que quer de repente se declarar, ou que quer falar alguma coisa para você, chamar você para sair, enfim, essa pessoa quer fazer alguma coisa, tomar alguma atitude em relação a você, aí um gesto mais romântico, mais fofo, né? E tem um sentimento. Às vezes o Cavaleiro de Copas fala sobre uma pessoa que tá ali sofrendo mesmo de amor, tá? Né? Ele invertido, às vezes significa isso, é uma pessoa que tá sofrendo por amor, sofrendo de amor, assim. E eu sinto que tem muito esse peso, né, do sofrimento nessa situação de você. Se essa pessoa não agir, não tomar uma atitude, é muito por causa dessa indecisão, por estar sofrendo, por não saber o que fazer e precisar lidar com esses sentimentos todos que ela tem, tá, gente? E essa carta dos amantes aqui, nossa, essa pessoa sente uma conexão muito especial, né? Com você aqui. Ela sabe disso, tá? Ela tem uma conexão especial com você, mas como eu disse, de alguma forma tem obstáculos nessa situação, ó, o 5 de paus, né? Tem obstáculos, ou pode ter outra pessoa, ou ela tá dividida entre a cabeça e o coração, e a cabeça dela, né, deve dar os motivos para ela não ficar com você, e o coração é uma coisa intuitiva, é um sentimento mais. Na verdade, é só um sentimento, né? Não tem nada muito específico, claro. Então, eu sinto que essa pessoa realmente, as próximas 48 horas, ela ainda vai estar bastante como se fosse num conflito interno, mas também pode estar num conflito externo, dependendo do que é que está acontecendo em volta dela, do que as pessoas estão falando para ela, se ela está discutindo, brigando com alguém, ou se tem alguém pressionando ela para alguma coisa. Então tem aqui toda uma energia de conflito interno, mas principalmente com as circunstâncias, sabe? Eu sinto isso aqui.
Porque eu sinto que essa pessoa, de uma certa forma, com essas cartas que tem aqui, o Sol, o 4 de paus, 10 de ouros, os amantes, é como se, de uma certa forma, essa pessoa tivesse uma certa certeza, e com esse Sol abrindo aqui, é como se nos próximos dias isso fosse ainda ficar mais claro para essa pessoa, tá? Que ela consegue se ver tendo um futuro com você. Mas algo dificulta, né? Com que ela haja nessa situação aqui para que vocês fiquem juntos, tá? Ó, o imperador, essa pessoa tá. Eu sinto que essa pessoa tá refletindo, pensando, sabe como o imperador tem que tomar decisões difíceis, né? Bolar uma estratégia e agir de acordo com aquilo, e as decisões de um imperador afetam todo mundo, né? Que depende dele, que tá ao redor. Então eu sinto que é algo nesse sentido, tá? Essa pessoa que tá tentando entender. Ó. Então, aqui por esse eu sinto que essa pessoa vai estar assim realmente, né, bem angustiada esses dias aí. Vamos ver. Vamos entender agora como que ela vai se comportar em relação a você. Depois eu vou ver como é que conecta aqui com esse 9 de copas, tá? Como que essa pessoa vai se comportar em relação a você nas próximas 48 horas. Vamos lá. Como que ela vai se comportar em relação a você nas próximas 48 horas? Agora, sentimento, conexão aqui tem demais, tá? Vamos lá. Estrela. 8 de copas. Morte. 7 de ouros. O diabo. Pagem de ouros. 7 de copas. 2 de espadas. O mundo. E As de copas. Que engraçado, gente. 8 de ouros. A imperatriz. Opa. Nessa leitura aqui, essa pessoa, gente, inegavelmente ela tem muitos sentimentos por você, sentimentos fortíssimos. Sente uma conexão intuitiva, assim, fora do comum, tá? Com você. Só que eu sinto que essa pessoa tá lutando muito contra isso, né? Ela tem muito claro o que ela sente, o que ela quer, o que ela gostaria de ter com você, mas ela tá lutando muito contra isso. E eu acredito que é por causa das circunstâncias em que vocês estão, e aí vocês quem sabe, mas tem obstáculos significativos nessa situação de vocês, tá? E como que essa pessoa vai se comportar nas próximas 48 horas? Eu sinto que essa pessoa aqui é engraçado, de alguma forma, né? É como se ela quisesse, como se a dúvida dela fosse acabar, ou como se ela fosse agir. Se essa pessoa tem agido de uma maneira dúbia, tá? Aqui, se essa pessoa tem agido de uma maneira como quem tá na dúvida, como quem não sabe o que quer. Eu sinto que esse comportamento dessa pessoa, de uma pessoa indecisa e tal, eu sinto que pode acabar, tá? Nessas próximas 48 horas. Pode ser que ela queira, né, deixar claro alguma coisa aqui nas próximas 48 horas, sabe? É como essa pessoa quer deixar para trás, né, essas dúvidas, ela quer deixar para trás como se fosse as opções, sabe? É como se ela quisesse escolher um caminho só, como se ela quisesse seguir, né, escolher um caminho ou tomar uma decisão e focar naquilo, sabe? Eu tomei minha decisão e é isso que eu vou fazer. Eu não quero mais esse sentimento de dúvida, de angústia. Eu não quero mais esse sentimento de estar dividido ou dividida. Não quero isso. Eu quero tomar uma decisão e seguir nela, tá? Essa pessoa aqui, ó, é engraçado. Tem um comportamento, né? Eu sinto que a princípio, aqui nas próximas 48 horas, uma pessoa refletindo, pensando bastante, talvez sobre as possibilidades, sobre essa história de vocês, né? Se tem como dar certo, se não tem, para onde vai, o que que vai. Eu sinto que essa pessoa, ela não quer mais ter dúvida, sabe? Não quer mais ficar em cima do muro. Eu sinto isso. E ela quer se comportar como uma pessoa decidida, que sabe o que quer, tá?
Agora eu confesso pra vocês que eu tô na dúvida, alguma decisão ela vai tomar, mas eu confesso pra vocês, eu vou até tentar tirar mais carta para clarificar qual vai ser exatamente a atitude que essa pessoa vai tomar, porque alguma atitude ou uma decisão ela vai tomar, tá? A gente tem o sete de ouros, tem a carta do mundo, então definitivamente depois de muito tempo, ou então depois de muita espera, tem alguma coisa que é como se essa situação fosse se resolver de alguma maneira, tá? Tem aqui um encerramento, o fechamento de um capítulo nessa história de vocês e o início de um novo, de fato. Então é o que eu falei, a dúvida, o comportamento dúbio, a conversinha dupla, enfim, o que quer que seja, né? A maneira sem incerta que essa pessoa tem se comportado, ela vai acabar. Agora, né? Um novo capítulo vai se iniciar nessa história de vocês. Agora, o que que isso quer dizer? A gente tem o diabo e o ás de copas, tá? Que tem um novo começo, né? Mas eu tô na dúvida com esse diabo que eu vou clarificar isso aqui, tá, gente? Porque eu prefiro clarificar do que ficar falando pra vocês uma coisa que eu não tô entendendo muito bem. Eu tô na dúvida se esse novo começo, por exemplo, é com você, ou se esse novo começo é, por exemplo, se ela tiver outra pessoa, com outra pessoa, ou então um novo começo sem você. Mas o diabo me fala, gente, que independente desse começo ser com você ou não, né, dessa atitude que essa pessoa vai tomar, seja de cortar as coisas completamente com você, se for isso, eu sinto que essa pessoa ainda não vai tirar você da cabeça, sabe? Porque o diabo tá aqui, o diabo fala de pensamento obsessivo, de apego, da pessoa estar presa a alguma coisa, assim, sabe? Mesmo involuntariamente. Então é por isso que eu quero entender melhor, eu quero clarificar isso aqui, sabe? Por que que esse diabo tá aqui? Vamos entender carta por carta. Por que que o diabo tá aqui? Essa carta do diabo está aqui. Primeiro o diabo. Clarificação da carta do diabo aqui. Sete de espadas. Ah, ok. Sete de espadas. Por que que o diabo tá aqui mais uma? Cinco de espadas mais uma. Três de ouros. Por que que o ás de copas está aqui? Roda da fortuna. Rei de espadas. O julgamento. Uau, ok. Ás de espadas. Realmente, a decisão que essa pessoa aqui vai tomar, gente, é como se essa pessoa não quiser, ela não quer mais sofrer, né? Por estar dividida ou dividida. E eu sinto que é como se essa pessoa, ela, era o que eu falei, o nove de copas, né? Tava aqui na minha cara o tempo todo, tá? Essa pessoa quer aproveitar o momento sem pensar nas consequências. Isso pode ser bom e pode ser ruim, tá? O diabo tá aqui, que eu sinto que é como se essa pessoa fosse decidir nessas próximas 48 horas, acabou a espera, é como se ela fosse decidir parar de resistir ao que ela realmente quer fazer, independente de ser certo ou errado, dela querer de ser justo ou não, de ser um ato de egoísmo ou não, sabe? Eu sinto que é como se essa pessoa. É justamente, era o que eu tava falando no Ovo de Copas. A pessoa quer aproveitar o momento sem pensar nas consequências, sem pensar em quem vai machucar, sem pensar em quem vai fazer sofrer, sabe? Porque eu sinto que esse sofrimento que essa pessoa tá passando, né, essa questão da divisão da cabeça, do coração, ou entre você e outra pessoa e tal, isso tudo vem porque ela tem algum tipo de moral, de ética que pode estar dizendo para ela que não é certo, que não é correto, que não é justo, que ela não deveria, você não pode, você não. E ela está se negando, né, a fazer o que ela realmente quer fazer. E é essa sensação, esse sentimento que está fazendo ela sofrer. E eu sinto aqui que ela está cansada de sentir isso, né? Ela está cansada. E é como se ela fosse ceder à tentação. E é por isso que esse diabo está aqui. Ó, porque o sete de espadas, né, fala sobre justamente você fazer algo escondido ou algo duvidoso ou algo que você não deveria, né? O cinco de espadas fala sobre conflito interno ou autossabotagem, alguma coisa assim. O três de ouros fala sobre trabalhar em equipe, ou você trabalhar algum sentimento, alguma coisa, sabe?
Então, eu tô com a sensação de que é isso. Essa pessoa vai decidir, e esse nove de copas está aqui por isso. Ela vai decidir não tentar não se preocupar mais com tudo que, sabe? Tipo, todas as questões éticas, morais, ou o que é que ela deve, o que é que ela não deve, pode, não pode, não sei o que. É como se ela fosse ser egoísta. Eu vou pensar em mim. Eu vou pensar no que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou viver da forma que eu quero. E não vou pensar no amanhã. A vida é muito curta, sabe aquela famoso YOLO, né? Que o oficial fala, você só vive uma vez, you only live once. É tipo isso, é como se ela fosse dar um YOLO aí na vida dela. Só vou viver, só se vive uma vez, a vida é muito curta, eu vou aproveitar e não pensar não nas consequências, sabe? Então eu sinto como se fosse isso. E aí, o que que isso tem a ver com você, tá? Eu sinto aqui que a roda da fortuna é como se você, se essa pessoa está distante de você, se ela se afastou, se ela esfriou com você, eu sinto que ela vai retornar, ela vai voltar, ela vai resgatar a situação de vocês, ela vai requentar a situação de vocês. Pelo menos vai tentar, tá? Eu sinto que a roda vai girar. Então, da forma que as coisas estão agora, ela vai mudar isso, né? O que tá acontecendo, sabe? O rei de espadas aqui, ele vai. É como se. E eu sinto que ela vai para um lugar mental em que é como se ela vai realmente tentar não pensar, separar, sabe? Fragmentar as situações, segmentar as situações na cabeça dela. Isso aqui é outra coisa. Não vou misturar porque eu não quero mais sofrer, não quero ficar dividido, meu coração partido, não quero. E aí, e o julgamento fala sobre resgatar, ressurreição, sobre ressurgir, sabe? Eu sinto que para a maioria de vocês é isso. Essa pessoa vai tentar resgatar a situação aí de alguma forma, recomeçar, tá? Essa situação de vocês. Para alguns poucos, eu sinto que pode ser que essa pessoa ela decida deixar ir essa situação de vocês. Se vocês estão juntos, tá tudo bem, obrigada. Essa pessoa tá meio confusa. Pode ser que essa pessoa aqui para poucos, eu sinto que para poucos de vocês, mas eu vou falar porque isso aqui vai servir para alguém. Ela pode escolher deixar ir, né? Assim, tipo, abrir mão, tá? Dessa situação de vocês por completo, por causa do sofrimento, e iniciar completamente novo, tá? Em busca de uma nova situação, de uma nova pessoa, completamente. Ou se ela tem alguém, começar de novo com essa pessoa com quem ela tá, por causa que ela não quer mais sofrer, né? Então eu sinto que tem aqui esses dois grupos, mas eu sinto que a maioria, essa pessoa meio que vai optar pelo só se vive uma vez, sabe? Não pensar nas consequências e viver o momento, pelo menos nas próximas 48 horas. Vai ser a decisão que ela vai tomar aqui, ó. Ela vai escolher ser feliz nas próximas 48 horas, sabe? Tipo assim, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vejo o que é que eu faço. Amanhã eu penso, o que é que eu faço? Eu penso nas coisas. Sabe quando você não tem dinheiro, aí você sai, aí você, eu vou gastar aqui, e no final do mês eu vejo como é que eu pago a conta do cartão. Pronto, é mais ou menos isso aqui, tá? Ok, acho que eu consegui explicar, né? Aqui. Então, esse nove de copas está muito a cara disso, tá? De uma pessoa que não quer pensar nas consequências, só quer viver nas próximas 48 horas. Então, assim, pode chegar uma mensagem, pode chegar um convite, uma comunicação aí, uma pessoa realmente querendo aproveitar o momento, sabe? Resgatar, enfim, um pouco saudade, alguma coisa assim. Vamos ver aqui então, o que mais que a gente precisa saber? Pode saber como essa pessoa vai estar e como ela vai se comportar em relação a você nas próximas 48 horas. Ó, o que que eu tô falando? É uma pessoa que tá pensando só em si, né? Aí tem narcisista, pode ser realmente uma pessoa, né? Ele, na verdade, está se colocando em primeiro lugar em um relacionamento de um lado só. Eu sinto que. Mas aqui eu sinto que é a self-absorbed. É justamente uma pessoa que tá pensando nela, tá? Comportamento um pouco aqui, tipo assim, vou fazer o que eu quero fazer e depois eu penso nas consequências, tá? Espelho. Ah, tá. É.
co- como é que fala? Copiando o comportamento do outro, sabe? Eu sinto que se você. Aqui, essa carta dá uma dica que se você der espaço, né? Essa pessoa provavelmente vai chegar aí, tá? Gente, pessoa com a cobra. Uma pessoa que tem empática, né? Com narcisista, sendo. é, Como é que fala? Seduzido, tá? Permitir limites. Então, assim, ó. Aqui, gente, como eu falei, a pessoa que vai pensar assim, eu só se vive uma vez, vai deixar para pensar nas consequências depois. Eu não sei qual é a situação de cada um de vocês, eu não sei como que tá a situação, tá? Tem sentimento aqui, alguém que tem uma conexão muito grande por você, gosta muito de você, mas é uma pessoa que normalmente está dividida entre a cabeça e o coração, entre você e outra pessoa. Nas próximas 48 horas, ela vai escolher provavelmente viver de acordo com o que ela quer, mas após isso, só Deus sabe, né? As consequências dessa situação, o que que ela vai fazer? Então, aqui, né, por exemplo, magoar você pode estar nas consequências, se ela decidir que depois de amanhã ela vai voltar a ficar na dela, por exemplo, e aí você vai ficar, poxa, por que que veio falar comigo então? Então, eu tô tendo aqui um sentimento de que você aqui tem que tomar cuidado também, tá? Porque, assim, nessas próximas 48 horas, ela pode tomar atitudes e depois ela pode mudar de ideia de novo, entendeu? Então tome cuidado, um certo cuidado aí, tá? Se quiser, coloque limites, né? Se imponha, porque pode ser que essa pessoa venha porque ela quer e tá pensando só nela, né? Ó, repassando eventos na cabeça, né? De novo e de novo. Então eu sinto que essa pessoa gosta de você e tal, mas talvez ela não esteja pronta para você, ou talvez ela não esteja decidida sobre se tem outra pessoa, deixar essa outra pessoa, ou talvez ela não esteja decidida em resolver a história de vocês 100%, tá? Então ela só quer viver ali o momento, como eu disse para vocês, aproveitar o momento sem pensar nas consequências. Então nas próximas 48 horas, tome cuidado com o que essa pessoa vai falar para você, as atitudes que ela vai ter em relação a você. Pense que é uma coisa de momento, tá? Pode não ser algo que você possa considerar a longo prazo, para você não se iludir, para você não se magoar depois, tá? Então tenha cuidado, assim, tipo, né? Eu sinto que a espiritualidade está dando meio que um aviso aqui para você, tá? Para evitar que você se magoe. Eu sinto que ela vai estar muito pensando nela mesma aqui, tá bom? Então, assim, é aquela coisa, é bom, mas é ruim, né? Então, você que sabe o seu limite, o que você quer, até onde você quer ir, tá? Então, um livre-arbítrio é seu, cuidado aqui, eu sinto que o recado tá dado. Se isso aqui não ressoou com você, dá uma olhadinha na opção número um, mas se ressoou, se você gostou, não esquece de deixar um like, de se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!